Agradecemos por terem atendido o convite para participar desse momento de capacitação que pretende prepará-los para a realização da visita domiciliar às famílias de seu território, com um olhar direcionado à identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, em conjunto com os profissionais da vigilância epidemiológica. Neste mês de janeiro e fevereiro, temos um grande desafio: fazer uma varredura nos domicílios, no entorno desses, dentro dos domicílios e no entorno, visando orientar a população e a identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e, de forma conjunta, buscar soluções no sentido de eliminar esses criadouros. Nós temos aqui a orientação do Ministério da Saúde. Nós seguimos a Política Nacional de Atenção Básica, que consta na Portaria 2488, e dentro dessa política nós estamos aqui revendo a política que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, os princípios e diretrizes que nos colocam a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos e a manutenção da saúde. Então, nós estamos só revendo, né? Agora vamos ver do processo de trabalho das equipes de atenção básica, né? Nós queremos lembrar que inclui-se aqui o planejamento, a organização da agenda do trabalho, compartilhada por todos os profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico comportamentais, alimentares e ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis. Das atribuições dos membros da equipe de atenção básica, nós queremos enfatizar que hoje nós vivemos um momento diferente, um momento de surto, de possível epidemia em todo o Brasil. Então, o nosso trabalho também deve se voltar prioritariamente a essas ações de eliminação do mosquito Aedes aegypti. Então, atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de agravos. Isso faz parte das atribuições nossas de rotina, mas nós temos um trabalho diferenciado nesses meses de janeiro e fevereiro. Quando a gente lembra as atribuições dos membros da equipe de atenção básica, então ao enfermeiro compete planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde em conjunto com os outros membros da equipe. E daí, o que compete ao agente comunitário de saúde? Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade. Então, nesse mês de janeiro e fevereiro, nós temos esse desafio de fazermos uma varredura na nossa área de abrangente, na área de abrangência, em nosso território, no sentido de identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti na nossa comunidade. Nós estamos lembrando aqui que o Ministério da Saúde disponibilizou uma nota técnica, que é de 23 de dezembro de 2015, com a portaria 2121, de 18 de dezembro de 2015. O caderno de atenção básica número 21 também trata da vigilância em saúde e está incluído ali a dengue e outros agravos. Temos que lembrar do registro no sistema de informação e o anexo 1 da nota técnica. Nessa portaria 2121, que foi de dezembro de 2015, define as ações voltadas ao controle e redução dos riscos em saúde pelas equipes de atenção básica. Então, essa nota técnica, ela faz um chamamento para todos os integrantes da equipe de atenção básica. Então, que atribuições dos membros da equipe de atenção básica estão ali descritas? Realizar ações e atividades de educação sobre o manejo ambiental, incluindo as ações de combate aos vetores, especialmente em casos de surtos
e epidemias, como é o nosso caso hoje. Orientar a população de maneira geral e a comunidade em específico sobre sinais e sintomas, riscos e agente transmissor de doenças, medidas de prevenção individual e coletiva. Também está incluído mobilização da comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Outra atribuição, discutir e planejar de modo articulado e integrado com as equipes de vigilância ações de controle vetorial. E outra, encaminhar os casos identificados como de risco epidemiológico e ambiental para as equipes de endemias, quando for necessário, ação sobre o controle de vetores. Mais especificamente, em relação às atribuições do agente comunitário de saúde, temos, ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente de endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão municipal. A nota técnica do dia 23 de dezembro de 2015, ela detalha bastante que funções os nossos agentes comunitários de saúde deverão estar executando agora, nesses meses de janeiro e fevereiro, visando conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti em nossos municípios. Então, o que consta? Orientar a população sobre o agente transmissor, as doenças transmitidas e as formas de evitar, eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes aegypti. A segunda, mobilizar a comunidade para desenvolver ações de prevenção e controle no combate ao Aedes aegypti. Nós sabemos que nós temos um trabalho, os profissionais de saúde têm um trabalho grande nesse sentido, mas é necessário que mobilizemos a população, porque a população precisa fazer a sua parte. Na eliminação de água parada e lixo, cada cidadão no seu domicílio, na sua família, na sua comunidade, tem que fazer a sua parte. Então, o nosso papel dos agentes comunitários de saúde é estar orientando o que fazer, recolhendo lixo, colocando na frente do seu quintal e articulando ações para que a prefeitura possa recolher o lixo depois de limpado o quintal. Enfim, isso tem que ser planejado em cada município. Visitar os domicílios para informar a seus moradores sobre o agente transmissor e as doenças transmitidas. Vistoriar os cômodos da casa. O João vai estar detalhando como deve ser feita essa visita, porque nós temos que estar orientando a população, identificando dentro do domicílio possíveis criadouros e no entorno desses domicílios, que locais que a gente deve identificar que sejam possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Orientar e acompanhar o morador na remoção, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros do mosquito, realizar a remoção mecânica dos ovos e larvas do mosquito ou outras ações, integrado com o agente de endemias. Articular com a equipe de atenção básica e acionar o agente de combate a endemias e a equipe de vigilância quando houver a necessidade de outras ações no controle vetorial. Nós temos que notificar os casos suspeitos de dengue, de chikungunya e zika vírus, em ficha específica que o João vai estar orientando, e temos que planejar ações de combate vetorial em conjunto com a equipe de vigilância. Então, essas atribuições nós estamos hoje revendo nesse momento, nessa web, e o João vai estar explicando detalhadamente para que nós, da equipe de atenção básica e os agentes comunitários de saúde, nos engajemos nesse desafio, nessa luta de eliminação de criadouros do Aedes aegypti em nossos municípios catarinenses. E aqui nós temos outros cadernos, tem esse caderno do agente comunitário de saúde, no controle da dengue, que estão disponíveis, nós temos o caderno 28 também, que estão disponíveis no portal do DAB e à disposição. Nós, nesse momento, nós passamos para o João, da Vigilância Epidemiológica, que vai estar detalhando aos agentes comunitários de saúde como deve ser feito esse trabalho da visita nos domicílios, nas comunidades, nesses 28 municípios prioritários
prioritários nesse desafio de eliminação dos focos, dos criadouros do Aedes aegypti em Santa Catarina. Uma boa tarde a todos, então. Como a Lisete já iniciou essa webconferência, eu vou detalhar um pouquinho mais agora quais são as ações específicas dos agentes comunitários de saúde. Como ela bem reforçou, isso já é uma atribuição tanto da equipe de atenção básica como dos agentes de atenção básica, mas num momento como esse, que a gente está entrando num período de verão e de um risco maior de transmissão tanto de dengue quanto de febre de chikungunya e febre do zika vírus, é um momento que a gente tem que intensificar as ações. Então eu vou começar falando rapidamente um histórico da doença, tanto no país como em Santa Catarina. Vou falar um pouquinho da criação da sala de situação, tanto estadual quanto dos municípios, e quais são as ações que a gente está desencadeando com a criação dessas salas de situação, tanto municipal quanto estadual. Vou apresentar rapidamente a situação dos focos, a situação entomológica do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina. Então eu trago um slide onde a gente tem uma série histórica desde 2006, com todos os focos que foram detectados e o número de municípios que detectaram a presença do vetor nos seus territórios. Então vejam que desde 2012 a gente vem tendo um aumento crescente no número de focos detectados em Santa Catarina, assim como um aumento no número de municípios que vem detectando a presença. Então, em 2015, a gente fechou o ano com 117 municípios detectando a presença de focos Aedes aegypti em seus territórios, totalizando mais de 7 mil focos. Eu já trouxe a informação preliminar de 2016, então a informação até o dia 6, a gente já tinha 101 focos detectados em 21 municípios. Ou seja, sinalizando que o vetor está presente em muitos municípios de Santa Catarina e gera um risco de transmissão dessas doenças. Aqui é só para ilustrar a informação que eu trouxe anteriormente. Então, dentro do nosso sistema de registro das informações, a gente consegue localizar todos os focos que são detectados em Santa Catarina. Então, a gente tem o mapa de 2014, que é este aqui, e o mapa de 2015. Então, cada pontinho vermelho desse é um foco de Aedes aegypti. Os pontos azuis são onde a gente encontra tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus, que é um outro mosquito que também é encontrado em Santa Catarina e pode estar associado com transmissão de chikungunya e do zika vírus. Então vejam que de um ano para o outro a gente tem um aumento no número de pontos que estão localizados no mapa, mostrando que justamente aquilo que estava no gráfico, né? Um aumento no número de focos que foram detectados, bem como de municípios que estão registrando a presença desse vetor. Não trouxe o mapa de 2016 ainda, mas fiz ainda como são poucos focos até o momento, trouxe uma lista dos municípios, eles estão divididos por gerências de saúde, então os municípios que detectaram focos até o dia 7, né, até ontem, no início da manhã, quando o relatório foi atualizado. Então são 101 focos até o momento e 21 municípios que detectaram a presença. Então esses que estão em vermelho são os municípios considerados infestados. Ou seja, eles têm uma presença do vetor de forma muito mais intensa nos seus territórios e onde o risco de transmissão também é maior. E é em cima desses municípios que a gente vai desencadear uma ação nesse momento para reduzir esse risco de transmissão. Então, esse slide serve justamente para mostrar quais são os municípios que a gente tem infestado. Vejam que de 2013 a gente tinha 3 municípios infestados, sendo que um deles tinha transmissão, que era Chapecó. Em 2014, a gente ampliou esse número para 8, com transmissão no município de Itajaí. E em 2015, já começando em 2016, são 28 municípios infestados, né? Sendo que outros apresentaram transmissão. Então, a gente tem transmissão em Balneário Camboriú, Chapecó, Cordilheira Alta, Guaraciaba, Itajaí, Itapema, Joinville e São Miguel do Oeste. Esses são municípios que apresentaram transmissão no ano de 2015. Transmissão autóctone de dengue, né? Transmissão, ou seja, os casos foram contraídos dentro do estado de Santa Catarina. A diferença que a gente tem de 2015 para 2016 é que o município de Guatambu deixou de ser infestado. Então, a gente tem uma rotina dentro do programa de controle da dengue, que depois de um período onde não é mais identificado focos de Aedes aegypti, o município deixa de ser infestado e volta a fazer atividades de vigilância com as visitas às armadilhas e aos pontos estratégicos. Então, o município de Guatambu deixou de ser infestado, em compensação, o município de Maravilha entrou para o rol de municípios infestados. Então, a partir de agora, sai Guatambu, entra Maravilha, então a gente permanece com 28 municípios infestados no ano de 2016.
Inicialmente a gente começou falando sobre os focos, vou apresentar para vocês aqueles municípios que são considerados infestados, eles fazem uma atividade chamada LIRA, né, que é uma sigla para Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti. Esse LIRA, esse levantamento rápido, ele vai me dizer qual é o índice de infestação predial, ou seja, qual é o tamanho da infestação que a gente tem nesse município, me mostrando um risco. Então ele trabalha com 3 classificações, baixo risco, médio risco e alto risco. O baixo risco não significa que a gente não vai ter transmissão de dengue, ou de chikungunya, ou de zika nesses municípios, mas o risco é bem menor comparado ao município que tem alto risco. Então, a gente faz LIRA nesses municípios em 2 momentos do ano, em abril e em novembro. Então, esse é o LIRA de novembro de 2015, que foi o último LIRA realizado, então do final do ano passado. Dos 28 municípios, 23 deles realizaram LIRA. Então vejam que a gente tem municípios com alto risco de transmissão dessas doenças, vários municípios com médio risco, né, com risco ainda significativo de ter transmissão, e outros municípios com baixo risco. Né? Só reforço que o baixo risco não significa que a gente não vai ter transmissão, mas o risco, né, a quantidade de casos, a forma como a doença vai se apresentar, a explosão, né, dessa transmissão pode ser menor. E a gente tem alguns municípios que não realizaram essa atividade, então a gente não sabe precisar qual é o índice de infestação nesses municípios. Então estão ali Cunhaporã, Florianópolis, Guarujá do Sul, Palmitos e Passo de Torres, que a gente não tem uma informação do tamanho dessa infestação. Maravilha não entrou aqui nesse rol porque Maravilha foi classificado no início desse ano. Então, em novembro de 2015 ainda não era um município infestado e por isso não realizou essa atividade. É importante que vocês tenham clara essa informação, embora não seja uma atividade que é realizada pelos profissionais da atenção básica, mas esse dado que eu estou trazendo ele vai balizar muito das ações que a gente vai realizar daqui para frente e onde o papel do agente comunitário vai ser bastante importante. Mostrei um pouco do que a gente tem de vetor em Santa Catarina, né? Qual é a nossa situação, qual é o risco. Vou passar rapidamente pelos casos. A gente ainda pode achar que Santa Catarina não tem dengue, que a gente tem uma situação muito tranquila, mas essa situação não é tão tranquila assim. E esses dados de casos servem para mostrar isso, que a gente tem uma situação com bastante risco, e principalmente nesses próximos meses que a gente vai entrar agora, justamente pelo período climático, né? Um período de muito calor e de bastante chuva. Vejam que no Brasil a gente teve, em 2015, uma grande epidemia da doença, então 2015 é a linha intermediária, né? Essa linha que aparece aqui no gráfico, então a gente superou a epidemia que venceu no ano de 2013. Vejam que no final do ano a gente volta a ter um aumento dos casos, então a gente acabou seguindo um padrão da doença, onde a gente tem um período explosivo nos meses de março, abril. Aconteceu essa redução com um número mais elevado que em 2013, e nas últimas semanas a gente volta a ter um aumento, sinalizando que a gente pode reiniciar a transmissão de dengue nos próximos meses, né, no país como um todo. Vejam que em 2014 a gente também teve um caso, mas muito mais, não numa proporção que a gente vivenciou no ano de 2015. Gráfico de Santa Catarina, também numa série histórica até 2015, né, a gente atualizou o boletim de casos de dengue na quarta-feira, então fechamos o ano de 2015, as informações, e essa informação serve para sinalizar esse risco. Vejam que a gente tinha uma situação bastante tranquila, né, a gente tinha mais casos importados da doença, ou seja, aquelas pessoas que viajavam para algum local e chegavam doentes até o estado de Santa Catarina, então essa era uma situação para nós que era a rotina, tendo casos importados. A gente teve a transmissão autóctone, né, nosso pior cenário no ano de 2013, vejam, com 19 casos autóctones, e essa tinha sido a nossa pior situação, pensando em transmissão interna. Em 2014 tivemos 3 casos autóctones e a gente saiu da nossa pior situação, que era um surto com 19 casos, para uma epidemia com mais de 3.200 casos. Então vejam que o panorama de Santa Catarina modificou bastante também no ano passado e mostra um risco de transmissão, né, não só nos municípios que já passaram por transmissão, mas em todos aqueles que são infestados. Rapidamente, para vocês entenderem o que a gente vivenciou, então ao longo das semanas epidemiológicas, a gente teve o maior número de casos, principalmente na semana 11, 12 e 14, ou seja, entre março e abril. A partir da semana 15 a gente vem tendo uma redução do número de casos semana a semana, então a doença ainda tem uma característica de ser
mas acontece preferencialmente nesses meses de verão, onde o ciclo do mosquito também é mais intenso. Isso acaba, o gráfico acaba mostrando. Mas a gente já voltou a apresentar casos, então a gente já tem casos na semana 48 e na semana 49. Então, embora isso não fique perceptível no gráfico, porque é somente poucos casos, mas a gente já está voltando a ter transmissão da doença. Então, mostra que a gente pode, essa transmissão pode aumentar nos próximos meses. Vejam que o sorotipo que circulou aqui é o DEN1. Quando a gente fala em dengue, a gente tem 4 sorotipos da doença. Então, a população pode contrair dengue 4 vezes ao longo da sua vida. A gente teve, então, nessa epidemia de 2015, o do sorotipo DEN1 circulando. Então, a gente pode ter mais outras epidemias com outros sorotipos, né, com outros sorotipos de dengue. E a gente tem uma situação que preocupa também, que são os casos com sinais de alarme e casos graves. Ou seja, a pessoa que tem dengue, ela pode evoluir para formas graves da doença e isso pode levar ao óbito. A gente não tem nenhum óbito em Santa Catarina por dengue, mas no país, esse ano, no ano passado, a gente tem mais de 800 óbitos por dengue. Ou seja, a dengue é uma doença que mata ainda. Então, para a gente evitar que essa doença leve a óbito, a gente precisa desencadear ações de controle vetorial e ações de atendimento adequado desses pacientes. O atendimento precoce e oportuno dos casos de dengue reduz a quantidade, o número de casos que vão evoluir para gravidade e, consequentemente, os casos que vão a óbito. Só resumindo a informação, então, nosso boletim atualizado, 3.605 casos em 2015, desses 91% são autóctones, 58% dos casos, né, então 6.572 descartados, e a gente ainda tem casos suspeitos, ou seja, eles foram notificados no SINA Online, mas ainda não tem investigação. Então, esses 10% que estão lá só notificados, eles ainda vão ter um desfecho. Então, poderão ser outros novos casos, né, que ainda que não estão registrados no sistema. Só vejam que dos 3.605 casos que foram confirmados, a gente teve um total de mais de 11 mil casos notificados no SINA Online. Lembrando que nem todas as pessoas procuram as unidades de saúde. Então, se a gente pegar o total de casos notificados, vejam que é 4 vezes mais do que os casos que foram confirmados. Então, vejam que a demanda de pessoas que vão procurar atendimento numa situação de epidemia, de dengue, ou de chikungunya, ou de zika, é muito grande. Então, a sobrecarga para o sistema de saúde também vai ser bastante grande e vai atingir a rede como um todo, né? Não só um local específico. A rede toda vai ser sobrecarregada com os casos da doença no momento de epidemia. Rapidamente, chikungunya, uma doença que começou com transmissão no país em 2014, né? Em 2015 se estendeu. A gente já tem um caso de chikungunya em Santa Catarina autóctone, né? Então, em 2015 registramos o primeiro caso autóctone de chikungunya no município de Itajaí. Então, isso também sinaliza que a gente pode ter transmissão dessa outra doença aqui no estado. Dados de Santa Catarina, então, que a gente tem em 2014, a gente teve 5 casos confirmados, mas todos importados, né? Muitos casos ainda sendo descartados. E em 2015, então, a gente teve 3 casos confirmados, 2 importados e o primeiro autóctone com transmissão em Santa Catarina. Uma suspeição maior da doença também, né? Até mesmo pela ampliação dos municípios e dos estados com transmissão e alguns casos também aguardando investigação. E o Zika vírus. Então, o Zika vírus é uma doença que começou, os primeiros relatos em abril de 2015, com transmissão principalmente no nordeste do estado, e a gente já tem hoje 19 estados com transmissão de Zika vírus confirmados por diagnóstico laboratorial. Então, o último boletim tinha 18, o boletim atual foram 19, e vejam que a gente já tem transmissão de Zika vírus no estado do Paraná. Então, é uma doença que já está bastante próxima de Santa Catarina e que pode também ser transmitida aqui, porque a gente tem tanto um fluxo de pessoas que estão chegando nesse momento no estado, como tem esses municípios infestados. Então, a gente já tem vários elos da cadeia para que a gente possa ter transmissão de Zika também em Santa Catarina. Isso consolidando os dados de Santa Catarina, então o que a gente teve em 2015? Lembrando que a gente começou a trabalhar com as unidades Sentinela em outubro de 2015, então de outubro até dezembro a gente teve 68 suspeitas de Zika vírus em Santa Catarina. Desses 68, 8 foram confirmados, mas são todos casos importados e que foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico, então existe
Um protocolo do Ministério da Saúde que orienta o que fazer em casos importados, em casos autóctones, em suspeita desses casos. Existe uma nota técnica de Santa Catarina também orientando. Então, nós temos 8 casos importados que foram confirmados por critério clínico epidemiológico de pessoas que chegaram a Santa Catarina doentes. A gente tem 33 casos que já foram descartados e alguns que também continuam suspeitos, né, que continuam a investigação, ou aguardando a investigação dos dados ou aguardando exames laboratoriais. E trago essa informação geral do país até para introduzir a minha próxima fala e o objetivo dessa web, que são os casos de microcefalia. Então, o Zika vírus vem acompanhado do que vem se falando nos últimos meses e que já a associação está praticamente estabelecida, que é infecção por Zika vírus e casos de microcefalia. É uma consequência do Zika vírus. Então, vejam que no último boletim já são mais de 3.000 casos suspeitos de microcefalia, vários estados relatando casos suspeitos, principalmente nos estados do Nordeste. Então, são 21 estados relatando casos suspeitos de microcefalia associados ao Zika vírus. Então, baseado nessa situação, o Ministério da Saúde publicou uma portaria, né, no início de novembro, decretando emergência em saúde pública de importância nacional em virtude desses casos de microcefalia. Então, por esse aumento de casos, que até então não se tinha relatos, se decretou essa emergência e se criaram as salas de situação. Então, na portaria, se vocês olharem aqui o artigo 2, ele vai falar, então, se estabelecem o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COES ou a sala de situação. Então, para monitorar essa ação, para desencadear ações, para que a gente consiga reduzir esse risco de transmissões em níveis epidêmicos e até consequências dessas doenças, né? Até mesmo chikungunya, Zika vírus, que tem uma consequência crônica para o sistema de saúde, até para as pessoas que são afetadas por ela, se criaram salas de situação para monitorar e desencadear ações frente a essas doenças. Então, a sala de situação não demanda uma grande estrutura, não demanda uma grande complexidade, nada mais é do que um local onde vários órgãos vão estar reunidos, discutindo ações oportunas para que a gente consiga diminuir os índices de infestação vetorial e o risco de transmissão dessas doenças. Então, existe uma sala nacional, uma sala estadual e a partir de agora estão sendo criadas as salas de situação municipal. Então, os 28 municípios considerados infestados, eles devem criar suas salas de situação municipal, tanto para manterem contato com a sala estadual e nacional, como para desencadearem ações a nível local. Então, a sala estadual foi criada no dia 16/12, tá? Então, foi aberta a sala estadual. A nossa ação seguinte, a abertura dela, foi a criação do nosso plano de ação. E dentro do plano de ação, uma das primeiras ações que devem ser realizadas são a criação das salas municipais, que eu já falei anteriormente. Então, essa sala dos municípios, essas salas de situação municipais, elas devem ser criadas até hoje, elas deveriam ser pelo menos formadas para que se comecem a discussão das ações e a execução das ações que devem ser realizadas a nível municipal. Então, como eu já falei, a gente elaborou um plano de ação que tem como principais objetivos, então, intensificar essa campanha de combate ao Aedes aegypti, que de janeiro a junho de 2016, nos 28 municípios infestados, intensificar o controle vetorial nesses municípios com o objetivo de reduzir o índice de infestação para menos de 1%. Então, lembre que eu lá no início da minha apresentação eu falei sobre o LIRA, sobre os resultados que a gente teve. Então, o objetivo é que aqueles que já têm um LIRA abaixo de 1 se mantenham nesse nível e aqueles que estão em médio e alto risco consigam reduzir essa infestação. Inspecionar todos os imóveis, instalações públicas e privadas até o dia 12 de fevereiro de 2016 por meio de força-tarefa, e aí envolvendo agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, forças armadas, defesa civil, bombeiros e policiais militares, e realizar um segundo ciclo de inspeções até o dia 11 de março, e depois desse ciclo realizar inspeções bimestrais a partir da segunda quinzena de março de 2016. A gente está num momento, nesses municípios infestados, que a gente está intensificando as ações. Então, esses 28 municípios infestados vão ter uma ação diferenciada, principalmente nos meses agora de janeiro, fevereiro e março, no intuito de a gente reduzir esse índice de infestação para a gente reduzir o risco de transmissão. E é nessa ação específica que o agente comunitário, que os agentes comunitários têm um papel importante, uma ação bastante importante que pode gerar uma redução no risco, né, de ter essas doenças. Então, é sobre essa ação especificamente que eu vou falar a partir de agora.
Então, essa ação que eu falei para vocês, ela está dentro do nosso plano de ação e são várias ações e essa especificamente é realizar a visita aos imóveis com orientação para prevenção, com distribuição de folders e recolhimento de pequenos recipientes até o dia 12 de fevereiro de 2016. Então, esse ciclo de visita que vai ser realizado, o primeiro ciclo de visitas até fevereiro e o segundo ciclo de visitas, que vai de metade de fevereiro até março, que vão ser visita a todos os imóveis das áreas infestadas dos 28 municípios, elas vão ser realizadas pelos agentes comunitários de saúde no momento inicial, seguido pelos agentes comunitários de endemias e onde houver necessidade vão ter a participação tanto dos bombeiros militares como do Exército. Então, qual é o objetivo dessa visita? Então, o que a gente está fazendo agora, né, inicialmente capacitar o ACS para entender o que a gente tem, qual é o foco dessa visita, mas é principalmente eliminar recipientes, eliminar locais, recipientes inservíveis, que são aqueles recipientes que podem ser retirados do ambiente, eles estão lá no ambiente hoje, são locais que podem acumular água e que podem ser focos de criador do mosquito Aedes aegypti. Então a gente retira esses recipientes do ambiente para a gente diminuir os locais onde o mosquito pode se reproduzir. É uma ação importante identificar depósitos de difícil acesso, né, que tem que ser tratados quimicamente, ou seja, caixas da água, calhas, onde a gente não pode eliminar, mas a gente tem que adequar ou tratar esses depósitos. Registrar imóveis com pendências, então imóveis fechados ou recusados, a gente precisa nesse momento atingir o máximo de número de imóveis possíveis, porque aquele imóvel que fica para trás pode ser aquele que tem um foco, um local de criação do mosquito e onde pode reinfestar toda uma área, então de colocar em xeque o trabalho que está sendo realizado. E é importante o envio das informações. Então essa ação ela não está desconectada. Então, essa ação que os agentes comunitários vão realizar, que vocês, agentes, vão realizar, ela vai passar pela sala de situação municipal. Então, as salas estão sendo criadas e todas essas ações que estão sendo realizadas, essas informações vão ser encaminhadas para a sala de situação municipal para que a sala consolide essas informações e consiga organizar da melhor forma possível a realização dessas atividades. Nessa visita domiciliar do agente comunitário de saúde, então, que vocês vão estar realizando nesses imóveis em área infestada e que as salas de situação vão estar passando para vocês quais são as localidades, quais são os imóveis que têm que ser trabalhados. Então, nessa visita que vocês vão realizar, quais são os locais que têm que ser inspecionados, né? Quais os locais recipientes que devem ser inspecionados, que devem ser olhados e que devem ser eliminados nas visitas aos imóveis em áreas infestadas. E aí eu trago uma figura para ilustrar, eu acho que em vez de a gente ficar descrevendo e trazer muita informação, acho que a figura serve para a gente entender do que a gente está falando e fica bem visível para que todos entendam. Então, esse é uma figura que a gente vai ter no folder também, que eu já vou falar um pouquinho sobre o folder para vocês também, que tem de uma forma geral todos os locais que podem acumular água e que devem ser eliminados ou adequados. Então, vamos passar por eles, até para que vocês saibam orientar nas visitas domiciliares o que a população deve estar fazendo, o que vocês já podem ir eliminando em conjunto com a população. Então, o lixo, né? Lá, o lixo deve ser armazenado corretamente. Não adianta a gente ter o lixo e estar jogado em qualquer lugar, em qualquer local, numa forma que ele possa acumular água. Ele tem que ser armazenado em locais, em sacos fechados ou em depósitos que fiquem fechados, em que não possam acumular água. Piscinas, né? Agora nesse período de verão, principalmente a gente vê piscinas infláveis, piscinas plásticas, então elas têm que ser tratadas semanalmente, né? Piscina que não está sendo utilizada, que está lá parada, ela pode ser um foco de reprodução do mosquito Aedes aegypti. E vejam que quando a gente está falando de uma piscina, a gente está falando de um grande depósito. Então, diferente de um pequeno depósito que vão ter poucas larvas, numa piscina a gente pode ter uma infinidade de larvas. Então, a quantidade de mosquitos que vai voltar para o ambiente vai ser muito rápida, né? Isso vai acontecer de forma uma quantidade muito grande. Bebedouros de animais, eles não podem ser eliminados, né? Os animais precisam de água também. Mas eles têm que ser escovados no mínimo uma vez por semana. Tá? Por que eles têm que ser escovados? O mosquito Aedes aegypti, ele não coloca os seus ovos diretamente na água. Ele coloca nas paredes dos recipientes. E aí, em contato com a água, esses ovos vão eclodir.
Então o mosquito pode colocar seus ovos em depósitos que contenham água. Esse depósito, por algum motivo, pode ser deixado de lado, pode não ter água, e esses ovos podem permanecer nesse depósito por mais de um ano. Então esse depósito fica lá esquecido, daqui a um ano ele enche de água de novo os ovos voltam para o seu ciclo e começam a eclodir. Então, para os bebedouros de animais, a orientação é que eles sejam escovados, para que esses ovos sejam retirados da parede desse depósito, se por acaso foram depositados, e não eclodam, se tornem mosquitos adultos. A orientação que tem aqui, então, aqueles cacos de vidro em cima dos muros. A orientação é que muitas vezes que a gente vê isso, os cacos são colocados de uma forma que os gargalos ficam virados para cima e eles podem acumular água. Então eles devem ser preenchidos ou com cimento, para que eles não acumulem água, né? Ou eles devem ser colocados de uma forma que os gargalos não fiquem para cima e não possam acumular água. Caixa d'água. Caixa d'água é um depósito importante também. E não só essas que estão para fora da casa, como aqui no desenho. Aquelas que estão dentro do sótão também são um ambiente importante para o mosquito, porque elas vão estar num local sombreado, num lugar quente, e se elas não estiverem vedadas adequadamente, elas vão ser um local de criação do mosquito. E não só a caixa d'água. Aquele cano que fica para fora na caixa d'água, que é conhecido como ladrão, ele também tem que ser vedado com tela, tá? Porque o mosquito também entra por ali para depositar seus ovos. Então, essa caixa d'água tem que estar vedada corretamente, e se ela não tiver, ou se vocês identificarem uma situação que vocês verificam que tem uma caixa que ela não está vedada adequadamente, vocês não conseguem inspecionar, essa informação tem que ser repassada para a sala de situação. Porque o agente comunitário de endemia vai depois fazer essa inspeção, né? Ou o agente, ou os bombeiros, ou o exército, vai fazer essa inspeção e vai adequar ou tratar quimicamente ela. Na visita do agente comunitário, o agente comunitário de saúde não vai fazer o tratamento, tá? O tratamento com larvicida. Isso é uma atribuição do agente de combate a endemias. A visita do agente comunitário vai estar voltada na identificação de depósitos e na eliminação. A antena parabólica. Então, esse é um outro depósito que a gente tem encontrado bastante. O cano da antena parabólica, se ele não tiver vedado em cima, ele é um local que pode acumular água e servir como depósito para o mosquito também. Então, tem que ser preenchido ou ser furado embaixo para que não acumule água, ou ser tampado, ou colocado cimento, né, para que ele não acumule água. As calhas de água. Então, calha de chuva, né, para água de chuva. Se a calha estiver suja, tiver um desnível, ela também pode acumular água, também pode ser um local para a questão do mosquito. Pneus. Pneu é um depósito preferencial do Aedes aegypti. Então, o pneu tem que ser seco e colocado num local coberto. Muitos municípios já têm os ecopontos, ou seja, um local onde os pneus podem ser destinados, em que eles vão ser descartados de uma forma correta para que não se tornem criadouros. Depósitos que possam acumular água. Então, isso é bastante comum em alguns municípios, né? As pessoas têm tambores, caixas d'água a nível de solo para guardar água da chuva para lavar calçada, para regar a planta. Essa caixa d'água ela tem que estar vedada também, tá? Senão é um local que o mosquito pode estar colocando seus ovos. Então, ela tem que ser vedada ou com uma tela ou com uma tampa adequada. E quando a gente fala vedar, é vedar mesmo. Não pode ser uma tampa que deixe algumas frestas ou uma tampa que não se encaixe direito, porque a gente está falando de um mosquito bastante pequeno que consegue entrar por esses locais e depositar seus ovos. E além disso, né, aqueles tambores em que não podem ser cobertos, ou por exemplo, que são usados na construção, eles deveriam ser lavados no mínimo uma vez por semana. Então, lavar as partes internas desse tambor, né, para que a gente elimine os ovos e eles não se tornem larvas. Pratinhos de plantas, né? Pratinho de planta, a melhor recomendação é que não se tenham, né? Muitas plantas não precisam do pratinho. Ele está lá só para acumular água, para ser um novo criador do mosquito. Então, preferência eliminar esse pratinho, se não puder eliminar, mas que coloque areia de uma forma que não acumule água. Tá? Acho que essa é uma orientação que tem que ter bastante cuidado. Não adianta colocar um pouquinho de areia ou de uma forma que ainda continue acumulando água, que o mosquito ainda vai continuar colocando seus ovos ali. Aqui pequenininho, que a gente passou no início, o ralo. Os ralos, né, ou até mesmo os vasos sanitários daquelas casas que não tem um uso diário, um uso semanalmente, eles têm que ser vedados. Tá? Esses são locais que o mosquito costuma procurar também, até mesmo porque não tem um ralo para chuva, por exemplo, onde fica exposto a
fora de casa ou até mesmo dentro de casa, em que não tem uma circulação de água, ele pode ser um depósito para a reprodução do mosquito. Então ele tem que ser vedado com uma tela, ou se não vai ser utilizado com um saco plástico, de forma que o mosquito não consiga ter acesso a ele. Plantas aquáticas. Plantas aquáticas, assim como a bromélia, tá, o mosquito ele prefere depósitos artificiais. Mas se a gente pegar o nosso histórico de focos dos anos anteriores, a gente tem identificado focos de Aedes aegypti principalmente em bromélias, em depósitos naturais. Então as bromélias elas devem ser evitadas, ou senão as axilas das bromélias elas devem ser regadas, né? Deve ser passado um jato de água no mínimo 2 vezes por semana, para que a gente mantenha uma circulação dessa água e não tenha locais de reprodução do mosquito. E as plantas aquáticas da mesma forma, né? Os vasos eles têm que ser... A gente deve preferencialmente evitar esse tipo de planta. Se não tiver como evitar, então que esse vaso seja lavado semanalmente, essa água seja trocada para que a gente elimine ovos e não forneça as condições para o mosquito. Falei rapidamente, mas nesse folder e nessa figura, essa apresentação vai ser disponibilizada depois. Vocês conseguem acessar essa informação novamente, ler com calma todos esses depósitos que podem estar servindo como criador, para saber o que pode ser eliminado durante a visita domiciliar e o que pode ser orientado o morador. É importante que durante a visita, o que vocês já possam eliminar em conjunto com o morador, isso já aconteça. Por que fazer isso? Porque a gente já está tirando um risco no ambiente. Então, acompanhe o morador, já vai mostrando para ele os locais onde possa acumular água, que ele pode estar eliminando esses focos, já vá fazendo isso juntamente com o morador, orientando ele para que a gente não tenha locais onde o mosquito pode se reproduzir nesse momento. E vejam que a gente não é uma ação que tem que acontecer nesse momento. A gente está falando uma ação que vai ser intensa nesses 28 municípios, onde vocês, agentes, vão ter um papel importante, um papel fundamental, e que a gente está justamente realizando ela, passando em todos os imóveis das áreas infestadas, para que a gente reduza o risco de transmissão de epidemia. A gente não pode esperar que essa ação aconteça daqui a 1 mês, daqui 2 meses, ela tem que acontecer agora. Tá? A gente está falando de um risco real, a gente já passou por uma epidemia de dengue, pode enfrentar a epidemia de outras doenças, ou até mesmo das 3 doenças simultaneamente, então a gente precisa eliminar esse risco. E é com a visita domiciliar, com a eliminação desses depósitos, com a identificação de depósitos de difícil acesso ou que tem que ser tratados, que a gente vai conseguir diminuir esse risco. E no interior dos imóveis? Então a gente falou da área externa, e coloquei esse slide justamente para a gente lembrar. O mosquito não está só na parte externa dos imóveis, tá? Ele está também na parte interna dos imóveis. Então, quando a gente tem uma infestação do mosquito Aedes aegypti, ele vai procurar locais onde tenham pessoas, né? A fêmea do mosquito vai procurar esses locais porque ela precisa de sangue para se alimentar e até mesmo para a maturação dos ovos. Então, o mosquito vai estar dentro de casa também. Então, depósitos que tenham dentro de casa, eles também têm que ser orientados e eliminados. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, por exemplo, o reservatório da geladeira. Tá? As geladeiras mais antigas, como essas mais novas, as Frost Free, elas têm um depósito atrás da geladeira onde essa água fica acumulada. Então, é importante estar verificando se esse depósito tem água, secar esse depósito, porque ele também é um local onde o mosquito pode estar procurando. Vasos e pratinhos de plantas, que a gente já falou, né? Da mesma forma que a gente pode ter na parte externa dos domicílios, pode ter dentro dos domicílios também. Os ralos e sanitários. Então, a casa que tem mais de um banheiro, aquele banheiro que não é utilizado com frequência, tanto o bacio como o ralo tem que estar vedado, porque o mosquito pode estar procurando ali. Os bebedouros de animais também, né? Então, eles podem ser procurados. Então, reforço, né? Recipientes depósitos com água. No interior dos imóveis, eles também podem ser locais para proliferação da Aedes aegypti. Tá? Então, a visita não pode ficar só na parte de fora do imóvel. Ela precisa também precisa acontecer dentro do imóvel, tá? Em conjunto com o morador. Claro, a gente nunca vai entrar no imóvel sozinho, desacompanhado, em conjunto com o morador, até mesmo para que a gente vá orientando ele, para que ele dê continuidade a essas ações depois que a gente sai desse imóvel. E aí entra uma ação importante também, que a gente precisa procurar esses depósitos e mapear eles para que a gente também consiga desencadear uma ação. Reforço que essa ação não vai ser realizada por vocês, né, pelos agentes comunitários, mas vocês precisam identificar essas ações e repassar para as salas de situações, que a sala vai encaminhar para os agentes de combate a endemias para que a gente consiga resolver essas pendências. Então,
a gente tem duas situações, que são os recipientes ou depósitos de difícil acesso e aqueles que necessitam de tratamento. O tratamento, que eu já falei, é o uso de larvicida. Então, o uso de larvicida ele tem que ser criterioso, ele tem que ser em situações específicas, numa dosagem recomendada para que não cause nenhum dano às pessoas. O objetivo do larvicida é que ele atue somente na larva do Aedes aegypti. Então a gente tem que usar ele com muito cuidado, de uma forma correta, para que a gente não tenha outros problemas. Então durante a visita domiciliar, já vou passar para o boletim que vocês têm que preencher, e é um boletim bem simples, com informações que vão ser preenchidas de forma bem rápida, para que a gente consiga ter uma ideia desses dados. Então, vocês visitaram um imóvel, identificaram que tem um depósito de difícil acesso. O que seriam? Caixas da água, uma calha, uma laje, ou seja, qualquer depósito que vocês não consigam verificar ele, vocês preenchem no boletim, para que a gente depois, numa segunda visita, consiga verificar ele e adequar ele. Ou então verifiquem depósitos que precisam de tratamento. Depósito que precisa de tratamento, a gente não vai sair colocando larvicida em qualquer depósito, tá? A gente só usa larvicida naqueles que não podem ser eliminados. Então, uma caixa da água, por exemplo, que a gente não pode eliminar ela e até adequá-la, a gente vai utilizar o larvicida. Um poço artesiano que não vai ser eliminado, que vocês identificaram que tem um problema, que ele está lá exposto, vocês até podem orientar o morador, mas vocês vão colocar no boletim isso para que depois a gente possa verificar isso novamente, tratar ela e adequar ela. Então é importante que vocês tenham esse olhar, esse feeling, né, para que verifiquem depósitos de difícil acesso ou depósitos que precisam ser tratados. Coloque essa informação no boletim, porque na sequência após a visita de vocês, os agentes comunitários, os agentes de combate a endemias, assim como outros profissionais, vão estar vindo na sequência para olhar esses depósitos e tratar eles. Tá? E aí, vou falar agora um pouquinho sobre o formulário, mas esse formulário que vocês vão preencher durante as visitas, ele vai passar pela sala de situação. Tá? Então, é importante que vocês vão estar vinculados à sala de situação. Então, a sala de situação, a nossa do Estado, tem uma representação tanto da vigilância em saúde, quanto da atenção básica, como da defesa civil, da educação, do exército, e as salas que estão sendo criadas nos municípios vão ter a mesma conformação. Tá? A gente não está falando de um problema que vai ser... A transmissão dessas doenças, o combate ao Aedes aegypti, não é exclusiva à área da saúde. Ela vai envolver diversas áreas, e a sala de situação está juntando todas essas áreas para que a gente consiga desencadear todas as ações necessárias. Então, essa informação que vocês vão coletar na visita domiciliar, ela vai passar pela sala para que a gente consiga desencadear as outras ações que são necessárias também. Então, esse é o boletim que vocês vão preencher ao realizar a visita domiciliar, né, nesses imóveis em área infestada. A gente está falando, essa atividade especificamente vai ser, vai ser realizada nos municípios infestados, né, nas áreas infestadas desses 28 municípios. Uma ação que vai ser realizada, um primeiro ciclo de visitas agora, que se inicia no dia 11 de janeiro até dia 12 de fevereiro, e o segundo ciclo que se inicia no dia 13 de fevereiro até o dia 11 a 12 de março. E depois ciclos bimestrais. Então é uma ação pontual, uma ação de intensificação nesse momento para a gente reduzir o risco. E para essa ação, então, a gente vai ter esse boletim. Então, os agentes, né, quando forem realizar essas visitas, vão preencher esse boletim. É um boletim bem simples, com poucas informações, mas com informações importantes para que a gente consiga entender o que está sendo trabalhado e até mesmo para desencadear outras ações que forem necessárias. Então, vocês vão preencher o município que vão estar trabalhando, qual é o bairro que vocês estão trabalhando, a data, né, o dia que vai ser trabalhado e o nome do agente. A primeira informação é o número de quarteirão. Tá? E o número de quarteirão, o programa de controle da dengue já tem mapeado todos os quarteirões. E essa informação vai ser repassada pela sala de situação municipal. Então, vocês vão saber o número de quarteirão previamente, então vão preencher essa informação ali. O nome da rua, o número da casa, a gente vai visitar todos os imóveis, né? Então não vão ser só casas, vão ser creches, escolas, delegacias. O objetivo é que a gente visite todos os imóveis da área. Então a gente precisa identificar qual que é o tipo do imóvel. Então aqui nessa coluna, é só vocês olharem aqui na legenda, a gente tem 4 classificações possíveis. Então a gente tem comércio. Comércio é todo shopping center, loja, enfim, qualquer local que seja que seja um comércio, vai ser classificado dessa forma.
Residência, então os imóveis onde residem pessoas, apartamentos, são classificados como residências. Terreno baldio, então aquele local que não tem nada ainda, ele é classificado como terreno baldio, e outros. Então, o que não se enquadrar em comércio, não se enquadrar em residência e não se enquadrar em terreno baldio, ele é classificado como outros. Então, quais são os exemplos de outros que a gente vai ter? Escola é classificado como outro, delegacia é classificado como outros, um hospital é classificado como outro, porque ele não se enquadra em nenhuma dessas outras classificações. Então, é isso que vocês vão preencher no tipo de imóvel. Para que essa informação é importante? Para a gente saber principalmente onde é que estão sendo encontrados, os depósitos estão sendo eliminados, né, onde a gente tem aqueles que precisam de uma inspeção de difícil acesso, de um tratamento, para que a gente consiga orientar da melhor forma possível a ação que vai ser realizada. Naquele imóvel que vocês visitaram, e que vocês não... Ou o que seria essa pendência? Então, é F ou R? Então, aquele imóvel que vocês visitaram, que tiver ou com F, que seria um imóvel fechado, ou seja, não tem ninguém, vocês foram lá no imóvel, não conseguiram entrar, então vocês vão preencher essa informação de número de quarteirão, nome de rua, número, tipo de imóvel e vão colocar como fechado, ou seja, é um imóvel que posteriormente tem que ser recuperado por uma outra equipe que vai passar nessa área. Ou então ele foi recusado. Vocês chegaram no imóvel, a pessoa não aceitou a visita de vocês, vocês preenchem como recusado. A informação de pendência é importante porque, como eu falei, nesse momento nenhum imóvel pode ficar para trás. Aquele imóvel que está ficando para trás pode ser o local onde tem um foco criador, né? Um local que está criando o mosquito Aedes aegypti e que vem mantendo a transmissão. Então a gente precisa visitar 100% dos imóveis e essa informação é importante. Então, como a gente apresentou, como mostrei para vocês na figura e depois dentro dos imóveis, aqui vocês vão preencher a quantidade de recipientes que foram eliminados durante a visita domiciliar. E quando a gente está falando em eliminado, é dar um destino adequado para esse depósito. Tá? As salas de situação provavelmente vão estar discutindo isso, como é que vai acontecer a eliminação desses depósitos, né? Se vocês vão, junto com o morador, recolher esse depósito, vão deixar na frente de casa. Isso tudo vai ser, a sala de situação municipal vai estar repassando para vocês. Mas quando a gente fala em eliminar depósito, é dar o descarte adequado para ele. Tá? Por exemplo, um copinho plástico que está lá na casa, né? no imóvel que vocês visitaram. Se a gente só pisar em cima dele e continuar ele lá, ele não é um depósito eliminado. Ele é um depósito que permanece no ambiente. Então, um copinho é eliminado quando ele foi descartado adequadamente. Isso vai ser um depósito eliminado. E a gente vai ter 3 tipos de depósitos. Então, quantidade de recipientes que foram eliminados, o A. O que é o A? Aí vocês têm que olhar na legenda no final. Pequenos depósitos móveis, ou seja, aqueles vasos ou frascos com água, pratinho de planta, aquelas garrafas retornáveis, pingadeiras, né, que é um termo usado para aquele depósito da geladeira, recipiente de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósito de construção, sanitários estocados, objetos religiosos e rituais, isso são pequenos depósitos. Então, esses depósitos que forem eliminados vão ser preenchidos aqui. O que são B? B são lixo. Tudo que for lixo, desde garrafa PET, copinho plástico, recipientes plásticos, latas, sucatas, entulho de construção, que for eliminado, vai entrar como B. E C é pneu ou material rodante, né, câmaras de ar. Então, aqueles depósitos que foram eliminados, né, vão ser preenchidos aqui. O pneu, então, o que vai ser eliminado, então, o pneu que está sendo descartado corretamente, está sendo encaminhado ao ecoponto, ele é um pneu eliminado, porque está sendo feito o descarte dele corretamente. Aqui que entra aquelas informações importantes, que vocês não vão ter uma ação nesse momento da visita, mas que a informação que vocês gerarem vai desencadear uma ação posterior. Então, aqui vocês vão descrever os recipientes depósitos que precisam de tratamento. Então, o que são esses depósitos de tratamento? Uma caixa d'água que não está lá descoberta, um poço, uma cisterna, qualquer depósito que não possa ser eliminado, que não tem como ele ser adequado, ele tem que ser tratado. Então, vocês vão descrever aqui esses depósitos para que depois o agente de combate a endemias realize esse tratamento. E os recipientes de depósito de difícil acesso. Então, a calha, a laje, a caixa d'água, qualquer depósito que vocês estão vendo, mas não conseguem inspecionar e não conseguem visitar, vocês vão preencher aqui,
porque depois vai vir na sequência essa informação vai para a sala de situação municipal, que vai passar para as equipes que vão verificar esses depósitos de difícil acesso. Então vejam que vão ser informações bem fáceis de preencher, que não vão demandar muito tempo, né? Assim que vocês chegam no imóvel, vocês já conseguem preencher várias informações, né, as básicas, e ao longo da visita só vão preencher a quantidade dos imóveis que estão sendo eliminados ou que precisam ser visitados posteriormente por outras equipes. A hora que vocês preencherem todas as linhas desse formulário, vocês vão consolidar as informações. Então, aqui vocês vão somar a quantidade de imóveis por tipo, então quantos comércios foram visitados, quantas residências, outros imóveis ou quantos terrenos baldios. Desses imóveis, quantos estavam fechados e quantos foram recusados, quantos depósitos de difícil acesso foram total de imóveis com depósito de difícil acesso, ou seja, esses imóveis que vocês visitaram, quantos imóveis têm difícil acesso e quantos têm imóveis que devem ser tratados, né? E essa informação que vai gerar, essa informação vai passar pela sala municipal, da municipal vai passar para a estadual, e a estadual vai repassar essa informação para a sala nacional. E é em cima dessas informações que a gente vai desencadear ações que virão na sequência da visita que vocês vão estar realizando, tá? Lembre que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, verifiquem a legenda do boletim, tá? Então vai descrever qual é o tipo de imóvel, quais são os tipos de depósitos, e também se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também, tanto as salas municipais quanto as equipes, podem estar esclarecendo para vocês. E os materiais de apoio. Então lembram que se a gente voltar lá na ação que está descrita no plano, a visita seria acompanhada da distribuição de um folder. Então esse é o folder que a gente já confeccionou aqui na diretoria, né, de vigilância epidemiológica. Ele tem, se vocês verem aqui, ele tem aquela casinha que eu apresentei para vocês, ela está dentro do folder, assim como tem algumas informações sobre a doença, sobre a reprodução do mosquito. Ele já foi distribuído ele já está prontinho no almoxarifado da DIV e está sendo distribuído para esses 28 municípios. Então a gente fez um levantamento, nas áreas infestadas hoje existem 400 mil imóveis que têm que ser visitados, né, quase 400 mil imóveis, e foi disponibilizado esse mesmo quantitativo de folders. Então foram disponibilizados para os 28 municípios 400 mil folders, né? Então cada município vai receber a quantidade referente aos imóveis de área infestada, para que na visita domiciliar que vocês realizem, além dessa orientação que vocês já vão fazer com o morador, a orientação e eliminação de depósitos, vocês orientem também ele sobre o folder, deixem o folder para o morador, né, para que o morador, depois tiver alguma dúvida, possa procurar informação. Acho que reforço que o folder não é simplesmente para chegar e ser deixado na caixinha do correio ou ser deixado de qualquer forma, que aí ele perde a sua validade, né? Ele acaba não tendo o objetivo dele não é alcançado. Acho que o folder tem que vir seguido de uma orientação, seguido ou acompanhado de uma orientação, para que o morador dê importância e saiba onde procurar as informações, tá? E eu deixo para vocês também o site da Dengue, tá? Então, se vocês acessarem esse site www.dengue.sc.gov.br, vão ter tanto o folder disponível lá online, como todas as informações sobre as doenças, tanto dengue, quanto chikungunya, quanto Zika vírus, vocês podem estar procurando mais informações lá. E além do site da dengue, a gente tem o site da DIV, então www.div.sc.gov.br. Lá também a gente tem todos os materiais de apoio, não só desses especificamente, como os manuais clínicos, os protocolos, os fluxogramas de risco, os planos de contingência, eles vão estar todos disponíveis lá. E esses materiais também vão passar todos para as salas de situação municipais. Então, lembrem que vocês não estão sozinhos nessa ação. Essa ação já é uma atribuição da atenção básica, vai ser intensificada nesse momento, mas são várias ações que vão estar acontecendo ao mesmo tempo, com vários órgãos órgãos e secretarias que vão estar envolvidos, né, para que a gente consiga mesmo chegar ao objetivo do plano, que é reduzir o índice de infestação pela Aedes aegypti e, consequentemente, reduzir o risco de transmissão dessas doenças. Eu acho que, de forma geral, era isso. Eu finalizo a minha apresentação. Eu deixo os nossos contatos ali. Então, a sala aqui de situação estadual, né, a gente tem um e-mail que é scc@saude.sc.gov.br, assim como os nossos telefones. Então, esses contatos, as salas municipais vão ter acesso, mas vocês também podem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar tanto as salas municipais, como também a sala do Estado, que vai ficar à disposição para esclarecer
dúvidas que surgirem e até mesmo dificuldades que surgirem nesse processo. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, trabalho na coordenação de acompanhamento e avaliação, né, na gerência de atenção básica. E vou falar uma breve fala sobre o ESUS, como o ESUS vai entrar em todas essas ações, né? Como que vocês vão estar registrando essas ações no ESUS. Lembrando que todas as produções da atenção básica vão ser informadas através do ESUS, né? Todas as produções realizadas por todos os profissionais na atenção básica serão informadas através do ESUS, tá? Dentre esses 28 municípios específicos, a maioria possui sistemas próprios, tá? Então aqui eu vou estar demonstrando algumas fichinhas, as fichinhas padrões do Ministério. Porém, o seu município pode possuir fichas diferentes a que eu estou mostrando. Porém, as informações têm que conter nessa ficha do seu município, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da visita domiciliar, tá? Feita especificamente pelas ACS, tá? As ACS estão diretamente ligadas nessa ação, tá? Onde elas vão realizar a visita domiciliar, tá? Então aqui temos a ficha de visita domiciliar, tá? Vocês vão estar identificando o campo com o CNS do indivíduo, do cidadão que vocês estão tendo contato na visita. E no registro do motivo da visita, vocês vão estar preenchendo com o motivo de controle de ambientes e vetores, tá? Como tem aqui na nossa imagem. No desfecho dessa visita, temos 3 itens, tá? O primeiro item, que é a visita realizada. O segundo item, visita recusada. E o terceiro é a visita o cidadão ausente, tá? Então, quando a agente comunitária de saúde realizar a visita domiciliar, ela vai levar as 2 fichinhas. A primeira fichinha, que é a fichinha da vigilância, vão estar informando, como o João acabou de citar. E a segunda fichinha é a fichinha do ESUS, onde vão estar informando a produção da ACS. Vale lembrar que a ficha de atividade de visita domiciliar é uma atribuição específica das ACS. Nessa visita, né, ela vai estar realizando o procedimento padrão, como qualquer outro que ela esteja fazendo. Vão estar verificando se o cidadão já possui cadastro no sistema. Se não possui, vai estar fazendo e vai estar preenchendo a ficha de visita domiciliar. Então, essa é a ficha específica da agente comunitária de saúde. Aqui também temos a ficha de atividade coletiva, tá? As ACS estão diretamente ligadas nas ações de vigilância. Porém, a equipe da Secretaria de Saúde da Família pode também realizar alguma ação, alguma atividade com a população de específico dessa ação, de combate ao Aedes aegypti, tá? Então, a equipe pode estar utilizando a ficha de atividade coletiva para estar registrando essa produção, utilizando os campos. O campo 4, como educação e saúde, ou o campo 7, que é mobilização social, tá? Dentro desses itens também temos os itens de registro de práticas ou temas, tá? Que é o item número 14 de saúde ambiental. Tá? Essa ficha, tá? Todos os profissionais da atenção básica podem estar utilizando, tá? Fora as ACS, lembrando que a ACS vai utilizar a ficha de visita domiciliar e os demais profissionais da atenção básica vai estar utilizando a ficha de atividade coletiva. Então, como eu falei, a ficha de atividade coletiva a equipe pode estar utilizando para alguma mobilização social ofertada dentro da equipe da estratégia de saúde da família. Lembrando que alguns municípios possuem sistema próprio e que essas fichas não serão exatamente iguais a essa que eu estou mostrando, tá? Porém, as informações que essas fichas devem conter são as mesmas.
preenchendo essas fichas, essas duas fichas, tá? Nós conseguimos também tirar relatório dessas atividades. Tá? Então, dentro do eSUS, né, da instalação municipal, através dos relatórios, vocês vão estar verificando esses dados através do relatório de acompanhamento e o relatório de monitoramento. Esses dois relatórios vão conter informações referentes à produção da ACS, do número de visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde e também pelo número quantitativo de atividades coletivas realizadas pela equipe da Estratégia da Atenção Básica. Tá? Esses relatórios, essas informações de produções, o Ministério irá fazer o monitoramento dessas informações, o Ministério vai receber esses dados. Tá? A sala de situação municipal também pode estar utilizando esses dados para fazer a conferência, fazer o controle, fazer o monitoramento dessas atividades. Esses relatórios são relatórios municipais. Tá? Cada profissional consegue tirar seus próprios relatórios. Cada unidades básicas de saúde consegue também retirar esses relatórios, como também a gestão municipal consegue estar retirando essas informações através dos relatórios. Aproveitando esse momento, gostaria de fazer algumas observações, né, de que a partir de 1º de janeiro de 2016, né, está vigente somente o CISAB. Tá? Então, o CISAB é o novo sistema de informações que estão substituindo o antigo CIAB. Então, a partir desse momento, será vigente somente o CISAB. Assim, todas as informações que a Atenção Básica está produzindo, que será lançada e enviada para o Ministério, será a partir do programa eSUS. O programa eSUS, todos os municípios catarinenses devem possuir pelo menos uma instalação para que sua produção seja enviada para o Ministério. Tá? Também queria aproveitar um momento de que informar de que o Telesaúde é referência no estado como suporte ao eSUS-AB. Então, sempre que o município tiver alguma dúvida, tiver alguma referente à implantação, ao preenchimento da ficha, né, pode estar entrando em contato ao Telesaúde de Santa Catarina para esclarecer ou tirar dúvida, até mesmo de implantação, como também de utilização do sistema. Também temos as coordenadoras das suas macro-regiões, que também tem essas informações. Vocês também podem estar retirando essas informações com elas e também com a região de saúde. Tá? Aqui mais embaixo na apresentação tem um contato do Telesaúde, tem um telefone para contato, o e-mail de contato. Tem o site do Telesaúde, vocês podem estar entrando e também pedindo uma teleconsultoria com dúvidas referente ao eSUS. Tá? Então, acho que foi uma breve fala sobre o eSUS, né? Isso entra um pouquinho na questão de preenchimento na produção das agentes comunitárias, da atenção básica em si. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição para contato. Obrigado. Florianópolis, João, perguntou quando você estava falando sobre os locais onde precisa ser feita a vistoria, sobre as lagoas. As lagoas não, esse tipo de local, né, ele não é depósito preferencial para o Aedes aegypti. Nem o Aedes aegypti, que eu falei, ele não deposita os ovos diretamente na água. Ele precisa de um local ou artificial ou natural onde ele possa onde colocar seus ovos nas paredes, né, e é onde depois em contato com a água vai eclodir. Então, lagoas, riachos, esses não são locais onde o mosquito procura para se reproduzir. Mas acho que outros depósitos naturais, a gente pensar em bromélias, em pedras que podem acumular água, né, pedras furadas, esses a gente tem que estar de olho também. Mas as lagoas, riachos, esgoto, esses não são locais de reprodução do Aedes aegypti. Serra Alta, eles querem saber se as caixas d'água de consumo humano podem ser tratadas com herbicida. O pessoal acho que de Chapecó, algum município ali já tinha respondido que pode, que até é liberado pela OMS, mas se você pudesse complementar a informação. Só complementando, tá? Todos os inseticidas usados hoje no programa de controle da dengue, eles são
adquiridos via Ministério da Saúde e são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente fala especificamente do larvicida, ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive para água de consumo humano. Então, por isso que essa é uma ação específica do ACE, né, do Agente de Combate a Endemias, porque por mais que ela possa ser usada em água de consumo humano, existe toda a gente precisa saber a capacidade do depósito, quantos litros de água tem para que a gente faça um tratamento adequado para aquela quantidade de água e para que ele não gere nenhum risco para as pessoas. Mas ele pode ser usado sim. O pessoal de São Bernardino tinha perguntado, não sei se foi bem uma pergunta, mas eles colocaram ali o pedido de endereço do almoxarifado para que o motorista pudesse retirar o material. Aí que faço eu a pergunta então se vocês vão estar passando esse endereço ou se essa distribuição vai ser responsabilidade aqui da DIV? Certo, a gente já entra em contato com as gerências regionais de saúde, né? São Bernardino seria Chapecó, eles já estão sabendo dessa distribuição de folder, então verifiquem com eles como é que vocês podem retirar esse material. Tá? Podem verificar com a gerência de saúde de Chapecó lá que eles já têm essa informação. Maravilha! Pergunta se o formulário que os ACS irão preencher nas visitas serão enviados aos municípios ou se eles podem ser impressos em algum lugar. Esses formulários já foram enviados para os municípios, né? Então, eu falei, a gente está num processo que os municípios estão criando as suas salas municipais. Então, alguns já encaminharam para nós as salas com os responsáveis, com a criação, outros estão criando, mas eles já foram encaminhados esses formulários. Então, vocês vão estar provavelmente recebendo esse formulário impresso, né? Ou por meio da sala de situação municipal, ou a sala vai estar repassando para a atenção básica, mas eles vão ser disponibilizados esses formulários sim. Então, como eu falei, muitos estão sendo criados ainda hoje, então a partir de segunda-feira, acho que procurem o responsável, a quem vocês se reportam, para ter informações sobre a sala e ter acesso a esses formulários. O pessoal de São Bernardino só complementou ali dizendo que eles estão com um motorista, estarão com um motorista aqui segunda-feira e se ele não poderia fazer essa retirada. Então, só peço que verifiquem com a gerência de Chapecó, porque a gerência também tinha um motorista que estava vindo para cá essa semana, que talvez já até levou o material. Então, verifiquem com eles que se por acaso o motorista não levou, aí ele poderia retirar aqui na segunda sem problema, mas peço que façam contato com eles lá antes. Xaxim pergunta se os dados do onde os dados do consolidado vão ser digitados, qual o programa? Consolidados? Acho que ele está especificamente dizendo a questão dos relatórios do ESUS, né? Os relatórios do ESUS serão retirados pelo próprio ESUS, pela própria instalação do ESUS no município, né? Através da ficha de acompanhamento e a relatório de monitoramento. Né? Essas duas relatórios conterão informações especificamente das ACS e das atividades coletivas realizadas pela atenção básica. Tá? Esses dois relatórios vão ter informações referentes a essa produção. Acho que posso só complementar, na rotina de vocês, das visitas, vocês acabam utilizando já um formulário, né, que agora vai ser o ESUS. Aquele formulário que eu apresentei para vocês é um formulário específico para essas atividades que a gente está realizando agora. Então, se vocês vão preencher ele, vai ser encaminhado para a sala de situação municipal, que é uma informação que a gente precisa para essa ação que está sendo realizada agora. Mas a rotina de vocês, o preenchimento dos boletins que vocês já usam, né, para ter informação sobre as atividades, ele permanece. Então, são duas informações nessas visitas que vão acontecer nesses próximos meses. Itajaí quer saber sobre ainda a vistoria nas residências. Serão trabalhados os imóveis acima de 3 andares ou só até o terceiro? A gente tem uma situação um pouquinho mais específica nesses municípios infestados, onde até então se trabalhava até o terceiro andar. Por uma dificuldade pessoal, por questões do mosquito, mas acho que nesse momento que a gente está intensificando as ações, todos os imóveis têm que ser visitados. Então, nessa ação que vai acontecer de janeiro a fevereiro, né, o primeiro ciclo, depois de fevereiro a março, segundo ciclo, que vão continuar até julho, depois com ciclos bimestrais, acho que todos os imóveis têm que ser visitados nesse momento. Itapema e também o pessoal de Florianópolis perguntou se os agentes terão fornecimento de repelentes para proteção. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser verificada depois com as salas municipais ou até mesmo para quem vocês, com a coordenação de vocês.
eu até tenho acompanhado aqui alguns questionamentos, eu vejo que muitos estão perguntando onde é que fica a sala, se já conhecem quem é a sala. Muitas salas estão sendo criadas, né? Então lembrem, a gente vem desde segunda-feira conversando com as secretarias municipais de saúde, a sala estadual vem conversando com as secretarias municipais para a implantação das salas. Então muitas ainda estão sendo implantadas hoje, estão no processo de implantação. Então muitos ainda talvez não tenham a sala, mas essa sala vai ser criada, provavelmente hoje ainda ou no máximo até segunda-feira. Então, com as salas criadas, vocês vão ser informados para quem que vocês devem encaminhar a informação e solicitar. Então, acho que essa informação do repelente, ela tem que passar ou pela sala ou pelas coordenações a quem vocês acabam se reportando. Maravilha pergunta quanto à população rural, se as ações serão as mesmas. Quando a gente fala em mosquito Aedes aegypti, a gente está falando do mosquito urbano. Tá? O Aedes aegypti é um mosquito de características urbanas e que se adaptou muito bem ao nosso ambiente que a gente tem hoje, né? Na verdade, ele encontrou vários depósitos para se reproduzir, então não é um mosquito de características rurais. Então, quando a gente fala em dengue, a gente está pensando em área urbana. Então, as ações específicas nesse momento, embora todos os municípios vão continuar com uma rotina de trabalho, de visitas às armadilhas, de detecção de focos, os 28 municípios vão realizar essa forma de mais intensa, essa ação mais intensa nesse momento, nos imóveis de área infestada. E as salas de situações municipais vão saber quais são essas áreas para informar vocês aonde que tem que ser, quais são os imóveis que deverão ser visitados. O Joinville quer saber qual a orientação para as microáreas descobertas de ACS. Acho que essa é uma situação. A sala de situação serve justamente para isso, né? Para montar seus planos de ações, executar ações e também para receber essas informações que vocês vão repassar para conseguir identificar gargalos, dificuldades e resolver elas. Então, acho que essa é uma informação que deve ser repassada para a sala de situação municipal, lá onde vão ter vários órgãos reunidos, né, para discutir essas dificuldades e encontrar as soluções para essas dificuldades. Posso só completar? Na verdade, se há dificuldade ou falta de ACS, eu acho que daí o gestor ele tem que tomar uma decisão. Então é importante essa sala de situação, porque ele pode estar chamando o técnico de enfermagem, ou enfim, os integrantes da equipe, porque o que não pode é deixar de fazer o trabalho, porque no momento que a gente deixa áreas descobertas, sem fazer visita, sem fazer orientação para eliminação do mosquito, nós podemos estar deixando uma lacuna aonde há possibilidade da proliferação do mosquito. Então, precisamos pensar em solução. Daí, como o João falou, a sala de situação tem que buscar. Não tem ACS, tem que substituir por outros profissionais. Alguns municípios estão perguntando, Florianópolis, Itapema também colocou, se não me engano ali, se haverá algum tipo de remuneração para esse serviço. Na verdade, é uma atividade que já é atribuição dos agentes comunitários de saúde, acho que depois a Lisete até pode complementar, que nem ela a fala inicial da Lisete foi bastante clara e bem interessante. Já existe uma portaria que falava sobre a ação não só do agente comunitário, mas de toda a equipe de atenção básica, pensando em doenças como a dengue. Existe uma complementação dessa portaria agora, 21, né, complementando ações, então isso já é uma atribuição tanto da equipe como do agente. E que nesse momento a gente está intensificando nesses municípios infestados para que a gente justamente não tenha transmissão. E reforço que no momento que a gente tem transmissão, a rede de assistência como um todo vai sofrer os impactos, né? Então a gente está trabalhando ainda com prevenção, né, para que a gente evite situações de surtos e epidemias da doença. A partir do momento que a gente tem uma transmissão em nível epidêmico, toda a rede vai ser afetada e aí a sobrecarga de trabalho, de atendimentos é muito maior. Então a gente ainda está falando um trabalho preventivo para evitar a transmissão. E reforço que isso já é uma atribuição dos profissionais da atenção básica e que o Programa de Controle da Dengue e a Vigilância Epidemiológica vai continuar trabalhando juntos. Vão ser várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a gente quer reforçar é que nesse momento, nos meses de janeiro e fevereiro, o nosso trabalho das equipes de atenção básica, estratégia de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, vão ser direcionados para a eliminação do Aedes aegypti. Então, nesse momento, o nosso foco, a nossa prioridade vai ser visitar os domicílios para orientar na eliminação de criadouros do Aedes aegypti. Então, nós vamos estar
nesse período, a gente tem que integrar os esforços para a gente fazer essa tarefa bem feita. Afinal, a atenção básica é a porta da entrada da rede de atenção à saúde. Então, o nosso trabalho vai ser voltado para isso nesse momento. E como a gente falou no início, está nas atribuições, de acordo com a portaria 2488, esse trabalho de visita domiciliar e orientação da população. Então, pessoal de Nova Itaberaba, São Bernardino e Xaxim querem saber qual será o horário de repasse das informações para o Estado e qual vai ser o meio de comunicação, se vai ser por e-mail, se vai ter um sistema, como que isso vai funcionar? Os municípios, as salas de situação vão repassar as informações para a sala estadual por meio do e-mail, que é o secc@saude.cc.gov.br. Então é importante que vocês vão preencher os boletins e aí provavelmente com as salas criadas vocês vão ter a melhor definição desse fluxo, mas com os boletins ou eles vão ser encaminhados para a sala ou para um intermediário que vai consolidar essa informação e ela vai ser repassada diariamente por e-mail. Então, conforme as salas vão a gente já repassou o plano de ação que tem esse detalhamento maior para os municípios e assim que as salas forem criadas e forem repassados os contatos para nós, a gente vai estar reencaminhando esse plano de ação que vai ter detalhado mais isso. Mas é importante que vocês preencham o boletim e encaminhem a sala, que depois a sala vai estar repassando para nós via e-mail. A gente ainda não tem um sistema específico, né? Vão ser informações que vão ser repassadas por e-mail e do município para o Estado e do Estado para a sala nacional. Perdão, eu vi aqui, eu falei SECC, na verdade nosso e-mail mudou. Então, corrigindo, o e-mail da sala de situação estadual é salaestadualaedes@saude.sc.gov.br. A gente estava utilizando o SECC, que acho que até na minha apresentação estava esse, e até a gente teve um problema ontem no e-mail, precisou modificar de última hora. Então, o e-mail hoje da sala estadual é salaestadualaedes@saude.sc.gov.br. Então, só corrigindo o e-mail. O pessoal de São Bernardino já colocou ali para vocês o Isso, eu vi que eles colocaram. Só que ali está faltando um A. Sala estadual, está faltando um A no sala. Sala estadual, aeds@saude.sc.gov.br. Só para corrigir já ali. Bom, Itapema pergunta se os imóveis recuperados e ou tratados pelos ACS serão documentados em boletim padrão posterior à digitação no Vigilantus? Esse boletim que a gente criou para a visita dos ACS, elas vão servir para a sala estadual, né, para a gente consolidar a informação e repassar para a nacional, e depois essa informação também vai acabar entrando no Vigilantus. Para vocês que não conhecem, o Vigilantus é um sistema que o Programa de Controle da Dengue usa para todas as suas atividades de campo. Então, essa informação, depois as salas de situação vão saber orientar melhor vocês. Mas para que a gente utilize essa informação também, né, porque não deixa de ser, um ciclo de visita que está sendo realizado, essa informação vai para o Vigilantes também. Mas o importante é que vocês preencham o boletim, né, e encaminhem para a sala de situação. Depois a sala vai encaminhar para quem deve realizar a digitação, para quem vai consolidar os dados. Isso depois a sala vai dar os encaminhamentos. O importante é que a gente tenha informação e depois ela vai ser repassada para as outras salas, para a sala estadual ou até mesmo para os outros parceiros. Florianópolis quer saber quem será o responsável por verificar os cemitérios, a vigilância ou os acessos? A princípio, todos os imóveis da área infestada vão ser trabalhados. Então, mas os cemitérios, eu acho que é uma definição. Hoje, ela é realizada pelo ACE. Acho que isso é uma outra questão que pode ser levantada na sala municipal, de como é que vai ficar a questão especificamente do cemitério, né? Se vai ser uma atribuição do agente também nesse momento, ou se continua sendo uma ação do ACE. Tá? Mas acho que isso é uma outra situação que tem que ser discutida na sala municipal. Bom, e aqui daí surgiu outra, o pessoal de São Bernardino pedindo se tem como enviar a planilha onde consta a quantidade de residências, porque a gerência ainda não repassou essa planilha. Verifiquem com a gerência, mas isso é uma informação que o município já tem. O número de imóveis de área infestada foi repassado pelos municípios para gerências e das gerências para a sala estadual. Então verifiquem com o programa de controle da dengue que já existe esse levantamento do qual é a quantidade de imóveis em área infestada.
Tá? E se vocês não tiverem, conversa com a gerência, senão também depois a gente vai estar repassando da sala estadual para as salas municipais. E até parabenizo o São Bernardino, que a gente já recebeu ontem aqui na sala estadual os contatos, né? A criação do São Bernardino já criou a sua sala, inclusive já mandou o contato do responsável, do coordenador, então a gente depois vai estar repassando todas as informações que forem pertinentes para esse momento. Tá, Araranguá lhe deixou uma pergunta. O município tem o eSUS implantado, mas no momento os dados não estão sendo transmitidos. Como isso vai ser monitorado? Mesmo que os dados não estão sendo transmitidos, o município possui esses dados. Esses dados estão dentro das instalações do eSUS do município. E mesmo nesse momento, o município consegue obter relatórios através desses dados, mesmo que eles não estão sendo transmitidos, tá? Através disso, eu acho que já deixo também uma brecha de que mesmo está acontecendo isso, caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o pessoal do Telesaúde para estar solucionando essa questão de transmissão de dados, ok?